Os avanços da medicina proporcionam a nós seres humanos a capacidade de prolongar nossas vidas. Graças a estes avanços, hoje em dia é totalmente viável alguém chegar e passar dos 100 anos, coisa que em séculos passados era extremamente raro de acontecer. As vacinas são um bom exemplo de como os avanços na medicina podem proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas, fazendo com que possamos aumentar nossos anos de vida. Mas afinal, o que são as vacinas? Como elas funcionam? Por que ainda tem gente que acha que elas fazem mal? Nesse vídeo, vamos procurar responder estas e outras dúvidas frequentes, no intuito de esclarecer a importância da vacinação para a saúde coletiva da população. Vamos começar por suas origens, lá no ano de 1798, quando o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de trabalhadores da zona rural que eles não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos, podendo dessa forma confirmar que o rumor era de fato verdadeiro. A palavra vacina deriva justamente de Variolae vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Utilizando esses conhecimentos, anos mais tarde, em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo. Ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate à doença no mundo. Agora ficou fácil entender o que são e como funcionam as vacinas. Elas são substâncias introduzidas nos corpos das pessoas a fim de ativar o sistema imunológico, que é responsável por literalmente defender nosso organismo de invasores. Ele é ensinado a reconhecer e combater micro-organismos patogênicos em futuras infecções. Dessa forma, alguém que receber uma vacina, quando for exposto a um agente causador da doença para o qual foi vacinado, não deverá ficar doente, pois ao ser vacinada, essa pessoa teve seu sistema imunológico preparado para enfrentar essa doença. Assim, essa pessoa nem percebe que foi exposto ao micro-organismo, pois ela não sentirá nada. Para isso, as vacinas são compostas por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por toxinas e componentes desses micro-organismos, ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas, como vírus ou bactérias enfraquecidos, que não provocam doenças, ou inativadas, que nesse caso usam vírus ou bactérias mortas. Quando aplicada no corpo humano, o agente atenuado é capaz de se replicar, porém de maneira lenta, sem causar maiores danos ao organismo. A prolongada exposição a esse agente, durante a sua lenta replicação, induz uma resposta imune. Essa resposta leva à produção de células de memória, que são capazes de, mais na frente, reconhecer esses mesmos micro-organismos, e são os linfócitos B e T, os quais garantem o estabelecimento da imunidade contra o micro-organismo em questão. Já a vacina inativada contém micro-organismos inativados. Eles estão mortos, foram mortos por agentes químicos ou físicos. Existem ainda as vacinas de subunidades, que usam fragmentos de micro-organismos. O que as vacinas inativadas e subunidades fazem é, literalmente, enganar o sistema imune, fazendo acreditar que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e desencadeia o processo de proteção. A proteção que as vacinas nos oferecem fez com que várias doenças perigosas desaparecessem ao longo da história. Dentre essas doenças, a varíola é a única erradicada no mundo todo. No Brasil, a poliomielite, o sarampo, a difteria e a rubéola foram zeradas pela vacinação, porém ainda ocorrem em alguns países. Vacinas são uma verdadeira obra de arte da ciência e devemos ser gratos por sua descoberta, mas é interessante destacar que mesmo com todas as maravilhas que elas proporcionam,
A desinformação sobre as mesmas pode gerar medo nas pessoas, fazendo com que muita gente se recuse a tomar vacinas. Um exemplo histórico marcante envolvendo vacinação, que uniu desinformação, autoritarismo e violência, aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, em 1904. O que aconteceu foi que uma epidemia de varíola na cidade fez o governo decretar uma vacinação obrigatória contra essa doença. Mas a vacinação ocorreu de maneira autoritária, de modo que agentes de saúde, acompanhados de militares, invadiam residências para vacinar as pessoas contra sua vontade. E sem que houvesse anteriormente nenhuma campanha de vacinação para a conscientização da população. Isso desencadeou uma revolta, que envolveu grande tumulto e luta contra militares, resultando em prisões, gente ferida e 30 mortos. A ação do governo foi desastrosa, porque interrompeu o movimento ascendente de adesão à vacina. Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola da sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso à revolta da vacina. Mais de um século depois, cá estamos. A varíola está erradicada. As vacinas já provaram seu valor. No entanto, estamos vivendo uma espécie de segunda revolta da vacina, só que sem todo o tumulto e violência, pois diariamente são espalhadas várias notícias falsas envolvendo as vacinas, pois muita gente ainda teima em achar que elas fazem mal. Esse medo gerado em torno da vacinação não é recente. Desde o surgimento da primeira vacina contra a varíola, a população acreditava que, por ser produzida a partir do vírus da varíola bovina, quem recebesse a vacina ficaria com feições bovinas. Nos últimos anos, várias fake news estão sendo disseminadas nas redes sociais a respeito das vacinas. No mundo da informação em que vivemos, onde o acesso à internet é quase universal, fica fácil verificarmos se essas notícias espantosas sobre as vacinas são verdadeiras ou falsas. Alguns sites especializados em fazer a checagem de informações podem consultar, como o site Fato ou Fake, Faces, Agência Lupa e o boatos.org. Todos são compostos por jornalistas e consultores especializados nos mais diversos assuntos. Destacamos aqui que a disseminação de notícias falsas sobre as vacinas é um ato criminoso e irresponsável. Vacinas salvam bilhões de vidas e se estamos aqui hoje, é muito graças a elas e outros avanços da medicina. Este ato criminoso está diretamente relacionado com uma série de doenças que ensaiam retorno ao Brasil, caso as taxas de vacinação, especialmente em crianças, não sejam ampliadas. A exemplo do sarampo, da poliomielite, da rubéola e difteria. O alerta da Sociedade Brasileira de Imunização, que defende uma taxa de imunização de 90% do público-alvo. Falar desse assunto é importante, pois estamos atualmente em meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, causada pela Covid-19, uma doença muito séria que é provocada pelo vírus SARS-CoV-2. E o pior é que não existe remédio. Dessa maneira, a única solução viável é a vacinação. Elas estão em desenvolvimento nesse momento, com algumas já sendo distribuídas para a população. A Rússia foi o primeiro país a iniciar a vacinação da população no dia 5 de dezembro desse ano. O Reino Unido iniciou a vacinação em massa da população no dia 8 de 12, com a Rainha Elizabeth II e outros grandes líderes mundiais aguardando para receber sua dose. Uma prova de que estas vacinas são seguras, pois precisam passar por rigorosos processos de desenvolvimento e fiscalização. Já no caso do Brasil, a vacinação não tem data definida ainda. Dessa forma, destacamos que, quando começar a vacinação, vacine-se, pois para voltarmos à tão aguardada normalidade, é preciso que o máximo de pessoas sejam imunizadas. E se você vê alguma notícia alarmista sobre vacinas, verifique um site que faz essa checagem e busque conscientizar as pessoas para os riscos que as mentiras podem trazer para a saúde da população. Vacinas salvam vidas. A todos e a todas que assistiram esse vídeo, nosso muitíssimo obrigado.